A dona Cristina muito gentilmente já fez a apresentação. O tema é um tema que acho que desde que Jesus falou sobre ele se repete e sempre é desafiador, porque é uma capacidade nossa. O ser humano é capaz de perdoar, mas é a exigência maior da nossa humanidade. Perdão não é para os anjos, perdão não é para os espíritos puros, perdão não é algo sobrenatural, porque se fosse, todos nós estaríamos privados do perdão. As pessoas falam assim, perdoar é divino, e não percebem a falácia dessa afirmação. Se perdoar é divino, então nós não temos condições nem de perdoar, nem de pedir perdão para os nossos semelhantes. E as pessoas esquecem que perdoar é divino partindo de um princípio que Deus se ofende. Então nós vamos voltar lá para aquele Deus semita, nômade, que acompanhava as suas tribos, seja na Mesopotâmia, seja no Oriente Próximo, um Deus que era amigo dos amigos, que comia junto com seus familiares, com seu clã. Está na Bíblia. O cheiro da gordura do animal sacrificado era aroma para Deus. Isso a gente encontra no Deuteronômio, encontra no Levítico. Noé, quando faz o sacrifício depois do dilúvio, a gente lê lá na Gênesis que o vapor da gordura queimada era aroma para Deus. Quando a gente diz que Deus perdoar é divino, é desse Deus que as pessoas se referem, porque é um Deus que se ofende. Se é um Deus que se ofende, ofensa é uma característica humana, e a gente vai abordar isso, porque para você se ofender, você tem que ter uma coisa chamada ego. Então a gente está dizendo que Deus tem ego, Deus se ofende, por isso Ele perdoa. E ao mesmo tempo que nós falamos isso, nós colocamos, poxa, perdoar é divino. Então perdoar está fora de qualquer razoabilidade humana. Então perdoar fica muito difícil, porque só assim os espíritos mais elevados, ou só a própria divindade, seria capaz de perdoar. A gente não precisava nem tentar. A beleza do que Jesus traz é colocar o perdão no nosso nível. Nós somos seres humanos. O perdão foi feito de seres humanos para seres humanos. Jesus, quando fala do Evangelho, Ele não pede para nós perdoarmos os anjos, Ele não pede para nós perdoarmos as fadas, não pede para nós perdoarmos os titãs, os deuses. Ele pede para que seres humanos perdoem seres humanos. Ele não está pedindo nada que esteja fora da nossa humanidade. Se a ofensa é uma característica humana, o perdão é a contraproposta também como característica humana. E se a gente for parar para pensar, vamos lá, Evangelho, do grego euangelion, boas notícias. A gente conhece como boa nova, mas boa nova às vezes a gente não entende muito bem qual é o alcance dessa palavra. Boas notícias. Então, o Evangelho, você abre um jornal, ali é o Evangelho, quando ele tem boas notícias. Uma criança, quando nasce, e a pessoa posta as fotos nas redes sociais, ou quando a pessoa consegue um emprego, quando passa num vestibular, quando passa num concurso público, quando vai casar, nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de boas notícias. Na antiguidade, quando eles não criaram, não foram os cristãos que criaram
essa expressão boa nova ou boas notícias. Essa expressão ela vem do Império Romano. Vinham aqueles generais visitar as cidades, ou o próprio César, o imperador, se deslocava em todas as terras que ele tinha dominado. Então iam os arautos tocando as suas trombetas, vinham carroças, era distribuído pão de graça para as pessoas, tinham jogos. O nome dessa apresentação que antecedia a chegada de uma grande autoridade, de um grande dignatário do Império Romano, era chamada de Evangelho, porque eram as boas notícias. Nós pegamos os chamados evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui nós contamos a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas notícias. Jesus no mundo era uma grande notícia, era uma excelente notícia. Nós temos um problema de olhar para o que está escrito no livrinho e acharmos que aquilo ali é um manual daquilo que nós não conseguimos fazer. É um manual do que é muito difícil, do que é muito complicado. Deus está pedindo o impossível para a gente naqueles 4 livrinhos. E se a gente for contar com todo o novo, chamado Novo Testamento, em todos os 27 livrinhos, Deus está pedindo o impossível. E a gente esquece que as pessoas que liam aquilo, e vamos nos reportar para o cristianismo antigo, poucos sabiam ler. Então a tradição era oral. Eram sociedades agrárias, então não tinha para que saber ler e escrever. As pessoas que sabiam ler e escrever normalmente eram cobradores de impostos, e não, por exemplo, como Mateus, que era de baixo escalão, mas altos funcionários do governo, responsáveis pelas contas do governo, e grandes aristocratas. Essas pessoas é que sabiam ler e escrever. Então, quando essas pessoas foram se convertendo ao cristianismo, elas começam a fazer as suas anotações, porque os apóstolos vão morrendo. A primeira geração vai ficando para trás. Começam as perseguições. Se não botar aquilo escrito, aquilo se perde. Então eles utilizavam papiro, rolos de papiro ou de pergaminho, que era mais barato do que o papiro, para gravar aquelas histórias. E aí domingo, que era o chamado dia da ceia do Senhor, era de sábado para domingo, eles cantavam, eles dividiam o pão, tomavam vinho, em homenagem à lembrança da última ceia de Jesus aqui na terra, e eles liam para aquela multidão ali de analfabetos aquelas histórias. E eles, quando liam, começavam assim: as boas notícias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, perdoar não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil, não é algo que vá além das nossas forças, porque perdoar, se está no Evangelho, o perdão é uma boa notícia. Boa nova. Nós esquecemos do princípio de como essas coisas começam. Elas são boas. Então perdoar não é uma coisa ruim. Perdoar não é uma coisa difícil. Perdoar também não é fácil. E a gente vai tratar também disso. Mas perdoar é possível. E perdoar é uma coisa boa. Porque tudo que Deus pede para a gente, e não vamos esquecer, Jesus, Ele é a voz de Deus no mundo. É o profeta de Deus. Ele é aquele que tem a responsabilidade como escolhido. E eles o termo que no antigo judaísmo eles falavam era ungido. Era alguém que Deus separava por uma missão. A palavra ungido em grego é Christos, da onde nós conhecemos a palavra Cristo. Então Jesus Cristo é Jesus escolhido, Jesus ungido. Ele foi escolhido por Deus para anunciar essas boas notícias.
E a boa notícia, o reino de Deus começou. E o que é o reino de Deus? Deus está agindo no mundo, sem que a gente perceba, sem que a gente veja, como uma sementinha que cai no chão, e a gente não consegue observar o que acontece debaixo do solo. Deus está agindo no mundo, e o seu reinado está começando. Todos os valores anteriores vão ficar obsoletos, porque até então, e nós encontramos isso no Evangelho, até João Batista, o reino era tomado pela força e os violentos se apoderavam do reino. A partir de Jesus, qualquer ordem nesse sentido vai mudar. Já começou a transformação. O reino de Deus está entre vós. Salvo engano, o Evangelho de Lucas. O reino de Deus não está à direita, não está à esquerda, não está em cima, não está embaixo. O reino de Deus está entre vós. E a tradição cristã tem uma beleza tão grande nisso, que coloca na boca de Jesus: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Ali o reino, o reinado se faz presente. E como é o reinado de Deus? Deus, para Jesus, é o Abba. Abba é a forma carinhosa que uma criança se refere a seu pai. Então seria o papai, paizinho, aquela forma infantil de carinho. Jesus tratava Deus por Abba. E quando ele chama Deus de Abba, já mudou a relação dos homens com Deus. Deus não é mais o El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Ele não é mais o Deus da guerra. Ele não é um Deus que faz o bem para quem ele gosta e faz o mal para quem ele não gosta, e ninguém pode pegar e pedir satisfação para ele. Ele é o Abba. Ele é o paizinho. Essa é a primeira grande boa notícia. Mas não para aí. Se ele é o pai, vejam que Jesus fala: o meu Deus, o vosso Deus, o meu pai, o vosso pai. Então não é só pai de Jesus, não é só o Deus de Jesus, o Senhor de Jesus, é o nosso também. Se ele é o pai de todos nós, como todo pai, ele quer ver os filhos bem. Ele quer ver os filhos se tratando com ética. Ele quer ver um filho preocupado com seu irmão. Então Deus não gosta de injustiça, porque a injustiça é um irmão maltratando o outro. Deus não gosta do assassinato, do roubo, do adultério, porque é um irmão magoando, ferindo outro irmão, porque ele é pai. E é um pai amoroso, é um pai que olha com misericórdia, olha a dor com o coração. Pois bem, esse Deus anunciado por Jesus, que começa a reinar a partir daquele momento, peguem na história todo mundo que é chamado Fulano o Grande, Alexandre o Grande, Júlio César ou Augusto, Júlio César é um, Augusto é outro, Herodes o Grande, Constantino o Grande, todos eles eram grandes carniceiros, todos eles eram grandes assassinos, todos eles eram grandes espoliadores, grandes escravagistas. Eles eram os grandes do mundo. Inverteu. No reino do Abba, no reino do papai, do paizinho querido, cada um é irmão do outro. E o judaísmo inteiro, com a sua Torá, com seus profetas, com seus escritos, com a sua Mishnah, com seus Talmudes, todo ele é resumido, numa linguagem moderna, zipado, a 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. E para que não restasse dúvida,
de o próximo é o judeu para outro judeu, ou um romano também é próximo desse judeu. O próximo é um saduceu para um saduceu, ou um fariseu e um essênio também são próximos desse saduceu. O próximo é o adulto com a criança, ou é só o adulto entre adultos? É o senhor com seu escravo? Ou é só entre os senhores ou só entre os escravos? Para que não restasse dúvida. Aí nós encontramos no Evangelho de Lucas a parábola do bom samaritano. Toda vez que você passar e encontrar uma pessoa em necessidade, aquele lá é o teu próximo. Não interessa se ele é samaritano, se ele é romano, se ele é da Idumeia, se ele é da Síria, se ele é da Fenícia, pouco importa. Se ele está perto de você e ele precisa de você, ele é teu próximo. Porque o Deus anunciado por Jesus é um Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus. E as pessoas não acreditavam que Deus se preocupava com bons e maus. É um Deus que se preocupa com justos e pecadores. E a grande beleza da ação de Jesus, e as pessoas falam, nossa, mas Jesus era incrível. Jesus curava um cego, limpava um leproso, exorcizava um possuído. Mas isso é pinto. Difícil mesmo é você pegar Mateus, um corrupto cobrador de impostos, e transformar aquela pessoa num apóstolo. É você pegar João e Tiago, dois irmãos conhecidos como Boanerges, pessoas de um gênio ruim, gênios do trovão, filhos da ira, e transformar em duas pessoas de mansuetude, pacíficas. Um homem que tem o nome de Pedro, pedra, mas se move como um caniço na areia movediça, e transformar aquele homem como a rocha do cristianismo nascente. Pegar Maria Madalena, uma mulher perturbada, está lá, evangelho também, tomada por 7 espíritos, quer dizer, completamente doida. Dar saúde para essa mulher, mas mais do que isso, transformar a vida dessa mulher. Aquela anônima, que era conhecida como mulher da vida, prostituta, que vem e gasta uma fortuna para colocar óleo, perfume na cabeça de Jesus, lavar os pés e secar com seus cabelos. Uma mulher que está acostumada em usar e ser usada pelos homens. Alçar essa mulher para a espiritualidade, as lágrimas limparem tudo de escuro que havia naquela alma, a ponto de Jesus, vendo o olhar de crítica das pessoas, mas ninguém falava nada, Jesus falar, os pecados dela foram perdoados porque muito ela amou. E é aquele amor que, como falam, né, a paixão de Cristo. Paixão é o amor que sofre. Aquela mulher ali amou com paixão, com sofrimento, e as lágrimas lavaram as escuridões da alma dela. É esse Pai, onde não tem mais Alexandre Magno, Constantino o Grande, Herodes Magno. Não, o pequenininho é que é o exemplo. Não são mais pilhas e pilhas e pilhas de cadáveres, dizendo o quanto você é bom, o quanto a sociedade te adora. Os discursos que eram feitos, né, nas praças. Júlio César, quando ele volta da Gália, são jogos que duram semanas, de gladiadores se matando em homenagem a Júlio César. Esses eram os grandes do mundo. O Evangelho vem dizer que a boa notícia é que os primeiros serão os últimos, que os pequenininhos são os favoritos de Deus, que Deus, Ele olha para os pecadores, e pecado naquela época significa que você vai ficar doente, significa que você vai ter exclusão social, significa que você é uma pessoa mal vista no seu ambiente, você é uma pessoa marginalizada, e Ele acolhe aquelas pessoas, puxa para Ele aquelas pessoas. Isso é a boa notícia, isso é a boa nova. Por isso que não teve ninguém de 2000 anos para cá que suplantou essa mensagem. Essa mensagem, ela não foi só falada,
ela foi vivida e testemunhada até a morte, e morte na cruz. Não havia, Jesus ele não negociava com a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é essa. E vejam, quando ele anuncia um reino e o reinado de Deus está na terra, você entende por que na cruz está lá uma plaquinha dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque quando ele anuncia um reino de Deus, Herodes Antipas não gostou, Tibério César não gostou, Caifás, o sumo sacerdote do templo, não gostou. E crucificaram como um bandido. Jesus não foi crucificado porque ele era legal, porque ele era bonitinho, porque ele falava coisas bonitas, porque ele praticava caridade. Tudo isso Jesus fazia. Mas Jesus foi crucificado porque ele denunciava que aquela ordem ali estava completamente corrompida. Ele não estava preocupado com likes, com curtidas. A preocupação dele, sabendo que esse tipo de discurso vai te dar pouco tempo de vida, ele sabia disso, não precisava ter dom da profecia. Muitas pessoas morreram antes de Jesus porque defenderam as ideias judaicas diante de um império que era o maior império da terra. Ele sabia que ele teria pouco tempo de vida. E mesmo assim, ele foi até a morte, e morte de cruz, para testemunhar tudo aquilo que ele acreditava. E aí, quando ele aparece após esse sacrifício, quando ele começa a aparecer para os seus apóstolos vão formando uma ideia de que esse homem era tão justo, tão bom, viveu tanto para Deus, que Deus não ia deixar numa sepultura esquecido. Então, os anjos de Deus abrem aquela sepultura, tiram aquele profeta, para que ele viva agora para a eternidade. E quando essas pessoas têm a ideia do Paráclito, do advocatus é aquele que fala pelo outro, daí vem a palavra advogado. O advogado ele fala pelo outro nos autos, no tribunal, na audiência. O Paráclito, o Paracleto, é aquele que fala pelo outro. E no caso, é o Espírito enviado por Deus, que depois vai ter o nome de Espírito Santo, para dizer: eu morri na cruz, Deus me tirou da sepultura, e eu continuo com vocês para toda a eternidade. Então a boa notícia não para, a boa notícia só aumenta. Então, quando a gente vivencia isso, quando a gente vê isso, isso aí é muito maior do que o nosso ego. Porque a nossa ofensa, a nossa capacidade de sermos sensíveis às ofensas, ela é diretamente proporcional ao tamanho do nosso ego. Quanto maior o ego, maior a área de conflito. Imaginem como se fosse um balão aqui nesse salão, aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Se é um balão pequeno, as pessoas passam pelo salão sem esbarrar nesse balãozinho chamado ego, porque é um balãozinho. Um ou outro, inadvertidamente, vai esbarrar nesse balão. E olha quantas pessoas nós temos aqui. Agora, se esse ego começa a inflar, se esse ego começa a ficar grande, o número de pessoas se deslocando no salão e se atritando com esse ego só vai aumentar. Então a nossa capacidade de nos ofendermos com as pessoas é na proporção do danado do nosso ego. E como que funciona esse ego? O mundo sou eu e o mundo foi criado para mim. Eu quero realizar os meus desejos, e se você atravessa com seus desejos na frente dos meus, eu te detesto. Eu não vou com a sua cara, não gosto disso. Isso é um ego grande. Isso é sair desse evangelho de Deus como Abba, como paizinho, todo mundo como irmão,
e todo mundo sendo justo um com o outro, digno um com o outro, ético um com o outro, para achar que as minhas necessidades são mais importantes que as necessidades dos outros. Várias filosofias tentaram justificar a ética sem a presença de Deus. Nenhuma delas conseguiu converter ninguém. Não tem um materialista, um ateu, que com a sua visão ética do mundo tenha convertido alguém. Porque não existe algo que paira acima dos desejos humanos, da lógica humana. Uma lei que se sobrepõe à nossa relatividade moral. Nós conhecemos essa potência, aquele que tudo pode, nós conhecemos como Deus. Não há como você ter uma conversão, você mudar o seu jeito de ser, a sua visão de mundo, se você não acredita em Deus. Porque falta a base, falta o propósito. Afinal de contas, por que você vai ser uma pessoa ética? Peguem todos esses casos de corrupção que estão estourando no nosso país. Alguma daquelas pessoas que são atores desses diversos escândalos, a gente pode dizer que acredita em Deus? Pode até dizer, mas o testemunho da vida dessa pessoa vai contra o que ela está falando. É aquilo que os católicos chamam de contra-testemunho. Porque se acreditasse em Deus mesmo, saberia que se existe Deus, tem regra. Se tem regras, tem justiça. Justiça é o sistema de, se você feriu as regras, vão ter consequências. E se tem consequências, não é bom você ir contra esse sistema de normas. Para isso existe Deus. Se não tem Deus, tudo aqui embaixo é relativo. E aí que tem a parte fantástica. Quando você tem Deus, você não estaciona na vaga de deficiente, não é porque tem alguém olhando, não é porque um telejornal vai com a câmera, por que o senhor estacionou na vaga de deficiente? E aí tem aquela respostinha maravilhosa, são só 5 minutos. Aí se eu fosse o repórter eu não perdoava. O senhor já experimentou botar 5 minutos a sua mão numa chapa quente? Para ver o que são 5 minutos? Meu pai ele já desencarnou tem alguns anos, e ele desencarnou de câncer. O câncer acabou tendo metástase e tal. Então você vai vendo a pessoa definhando. E chega num ponto que ele não consegue mais dirigir, então alguém tem que dirigir para ele. Chega num ponto que não consegue mais andar. Você tem que levar de cadeira de roda para fazer a quimioterapia. E aí você chega na vaga para pessoas com necessidades especiais e tem um carro de um sujeito fazendo pilates, ocupando aquela vaga só 5 minutos. E você com uma pessoa precisando fazer quimioterapia. Em 5 minutos é o inferno, é uma eternidade quando a gente vê isso. E a gente não deveria fazer isso. Não é porque alguém está olhando, porque alguém vai brigar, porque alguém vai cobrar. Porque existe um sistema de que tem um pai aqui. E se nós pudéssemos conversar com esse pai, o que ele nos diria se nós pegássemos esses 5 minutos de alguém com necessidade especial? Se nós pudéssemos conversar com esse pai, realmente conversar com ele, nós justificaríamos o nosso ódio por alguém. Adversário vem daquele que está contra. Inimigo é o falso amigo. E é um vínculo. Ninguém tem um inimigo que esquece. Inimizade é um vínculo. Quando você declara uma pessoa como sua inimiga, você está abraçando aquela pessoa para a sua vida. Aquela pessoa entrou na sua biografia. Porque você não vai desabraçar assim fácil. Você não vai soltar. Quando você fala que um cara é o teu adversário, vocês estão unidos, colados. É um vínculo. O vínculo do amor é poderoso. Mas como diz um comentarista político, o amor às vezes escapa, o amor às vezes trai. Agora o ódio é fiel. Quem odeia, odeia
o tempo todo. Eu poderia chegar para esse pai que quer um reino onde o pequeno seja visto com a mesma atenção que o grande, que a mulher e o homem têm o mesmo valor na sociedade, que as crianças devem ser respeitadas pela sua fragilidade, que nós devemos respeitar as autoridades não podem explorar o seu poder em detrimento próprio. Eu teria como chegar para esse pai e falar assim: pai, o senhor me desculpe, mas o senhor vai me entender, eu odeio fulano. Quais são os motivos que nós poderíamos apresentar para Deus para dizer eu odeio alguém? Porque se nós acreditamos em Deus, vejam o nosso mundo. Deus teria bons motivos para não gostar da gente. Pensem no tempo que a nossa espécie existe e pensem em tudo que ela faz nesse planeta com as outras espécies e com a própria espécie. Deus teria todos os motivos para não ir com a nossa cara. A gente não é fácil. Qual seria a nossa justificativa que seria maior do que a justificativa de Deus de esquecer da gente, de nos largar? E algumas pessoas têm uma visão no Espiritismo que é meio estranha, que é uma visão do século XIX chamada deísmo. Deus criou o mundo, fez um mecanismo e deixou o mundo flutuando por aí. Ele não se mete. Nós, como espíritas, temos que entender que Deus é uma presença viva no mundo. Deus atua no mundo. Isso aqui é um planeta de provas e expiações, significa que as coisas aqui não são fáceis porque nós não somos fáceis. Nós somos diamantes sendo polidos por outros diamantes. Diamante é uma pedrinha dura. A gente só vai conseguir polir um diamante e transformar aquele pedaço de carvão um pouquinho mais valorizado num brilhante, se nós pegarmos outra peça tão dura quanto aquela e começarmos no atrito um com o outro a lapidar e mostrar o valor que aquilo tem. Somos diamantes, temos um valor enorme. Quando nós estamos ali, enterrados no nosso próprio erro, enterrados nas nossas ilusões, no nosso ego enorme, Deus olha para aquilo e fala assim: tem um diamante ali dentro. Ele enxerga isso. Quando Jesus nos fala, para perdoar o próximo, é desse diamante que está ali dentro que ele está falando. E Jesus também teria bons motivos para não falar em perdão. O país dele estava ocupado. Tropas estrangeiras violentavam as mulheres judias, escravizavam os jovens, matavam os idosos, deixavam as pessoas na miséria. Ele tinha todos os motivos, como líder carismático que era, para fazer um levante armado. Mas, curiosamente, quando Jesus era criança, uma cidade a meia hora de jornada a pé de Nazaré, chamada Séforis, ela resolveu se rebelar por causa das suas dívidas. E eles invadiram Séforis, o local onde ficavam registradas as dívidas, e queimaram, se apropriaram de todos os bens que ali estavam. Os romanos mandaram as suas legiões e mataram quem eles podiam matar, escravizaram quem não conseguiu fugir e era economicamente interessante. Então aquelas pessoas tinham bons motivos para saber que violência gera violência, ódio gera ódio, não é um caminho que tem um final feliz. Na visão do reino, na visão diferenciada de Jesus, o judeu tem que abraçar o romano e não esfaqueá-lo. O Senhor tem que servir a seu escravo, não açoitá-lo, porque senão o mundo não tem jeito. A mensagem é muito clara: se você não fizer isso, o mundo não tem jeito, porque nós só temos esse mundo. Nós não temos espaçonave para sair daqui. Nós não conhecemos nenhum outro mundo que possa nos receber com a vida que nós temos biológica. Nós temos esse mundo. Estamos todos literalmente no mesmo barco,
Então o mundo só vai funcionar se nós remarmos juntos na mesma direção. E não pegar os remos para nos batermos uns com os outros. Ou uns nos outros. Não vai funcionar. E poxa vida, mestre, o senhor vai dar esse tipo de mensagem para as pessoas? Para essas pessoas turronas, ignorantes, para essas pessoas agressivas? Claro. São as que mais precisam. São criaturas de Deus. Aquele diamante está ali dentro. Uma vez vendo um desses mestres de meditação, yoga, ele dando uma palestra, ele estava falando sobre perdão e ele falou uma coisa muito interessante. Já tem muitos anos que eu vi isso, então não vou lembrar o nome da pessoa. Provavelmente a palestra não está no YouTube porque eu vi pessoalmente. Ele dizia que nós não detestamos a pessoa, nós detestamos a atitude daquela pessoa. Nós não amamos a pessoa, nós amamos as atitudes daquela pessoa. Se a pessoa mudar de atitude, os nossos sentimentos em relação àquela pessoa também mudam. E se a gente parar para pensar, vamos trazer em relação tanto ao amor quanto ao ódio. O que o livro dos Espíritos nos fala sobre as almas afins. Pode uma alma deixar de ser afim de outra? Pode. Basta que uma delas seja preguiçosa. Ou seja, você dá o seu melhor para a pessoa e a pessoa não reconhece esse melhor. Não valoriza, não aceita. Isso naturalmente, esse desinteresse, vai criando um fosso que a cada centímetro andando juntos, essas almas se afastam. Então almas afins podem deixar de ser unidas? Podem. Basta que uma das duas seja preguiçosa, ou como tem em outras traduções, indiferente. Não se preocupa. Nós somos capazes de amar pessoas que nós não gostamos? Claro. Imaginem essas pessoas fazendo atitudes que nós louvamos. Atitudes que nós consideramos bonitas. Atitudes que nos convençam que aquela alma mudou, que é uma nova criatura. O processo de conversão. A gente vai gostar porque a gente não gosta das coisas ruins que a pessoa faz. Não é a própria natureza da pessoa. Deus, gente, é o amor na sua função mais pura. Imaginem se o amor tivesse todo concentrado num único ser. Fosse a essência do ser, fosse amor. Nós estamos falando de Deus. Ninguém ama mais do que Ele. E qual o sentimento ruim que diante desse sol não se desfaz? E como espíritas, é isso que nós temos que entender. Deus não pede de nós atos heróicos. Não é assim, a pessoa te ofendeu, esbarrou no teu ego e pronto, está perdoado. Não vai funcionar, Ele sabe disso. O que a gente tem que parar para pensar é, por que eu estou ofendido com isso? Aquela pessoa me mostrou que eu me ofendo. A questão é, por que eu me ofendo? Imaginem que uma pessoa falasse de você alguma coisa que você não tem e que você não é. Por exemplo, eu não gosto da fulana porque ela é corcunda. Aí a fulana se olha no espelho, não tem corcunda nenhuma. Ela vai se ofender com isso? Aquilo vai mexer com ela em alguma coisa? Ela vai dizer, não, ele é doido. Agora imagina a mesma fulana, uma outra pessoa diz assim, eu não gosto da fulana porque a fulana para mim é a incompetência em pessoa. E ela sabe que ela é pouco competente. Aí ela se ofende. Porque há um fundo de verdade ali. Ela reconhece aquele espelho que é colocado na frente dela. Eu tenho uma amiga muito bonita, magrinha. E as pessoas não sabem, né, que ela é bonita e magrinha porque ela tem intolerância à lactose e a glúten. Então ela fica, né, chiquérrima, porque não come, fica magra. O que tem de colega de trabalho que tem raiva dela porque comem e engordam, qual é o pecado que essa pessoa fez? Qual é o mal que ela fez?
é ela servir como espelho, mostrando que as outras estão fora do peso. Esse é o amor. Então o problema não é ela, o problema é a pessoa que sabe que não consegue se disciplinar com a sua dieta. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o sucesso alheio transforma as pessoas bem-sucedidas em nossas inimigas, porque o sucesso delas demonstra o nosso fracasso? Aqui nessa casa, uma vez dando aula, eu dava aula com uma colega, aí uma aluna falou: detesto a aula dele. Aí a minha colega: mas por que você não gosta? Não, porque ele tem explicação para tudo. Aí a minha colega: e alguma explicação que ele deu você discorda? Não, por isso mesmo que eu detesto. Isso também é um ponto que a gente tem que pensar. Você não vai agradar as pessoas. Não vai. E não pode abrir mão da sua luz por causa das trevas do outro. Bobagem. Agora também não é justo querer apagar a luz do outro, porque a luz do outro demonstra as nossas deficiências acobertadas pelas nossas trevas. A maioria dos casos graves de ódio, de raiva, não são grandes coisas que aconteceram. Peguem exemplos que vocês conheçam, exemplos de família, exemplos de colegas de trabalho. Uma palavra mal dita. Separado, mal dita, mal falada. Uma palavra mal dita estraga uma amizade. Às vezes, acaba um relacionamento de anos, porque a pessoa não releva. A pessoa não consegue olhar o diamante que está ali na frente, só consegue ver a pedreira. Descarta tudo de bom que aquela pessoa fez, todo o currículo, o histórico de amizade, por causa, às vezes, de uma palavra mal dita. Uma vez, quando eu comecei a advogar, a minha formação é direito, eu era estagiário da área penal. E uma das pessoas, porque primeiro que estagiário é estagiário em qualquer profissão, não escolhe, o cara manda fazer, você faz. Segundo, na área penal, você só pega caso assim de rosca espanada, né? A coisa feia. O sujeito matou o melhor amigo dele por uma discussão de bola de bilhar. Que vamos imaginar que a bola da vez seria verde, eles tinham combinado que era azul, os dois estavam alcoolizados, não lembravam. O sujeito simplesmente pegou e enfiou várias vezes uma faca no peito do outro por causa dessa discussão. Aí passou o efeito do álcool. O estrago está feito. Já é tarde. Quantos casamentos se desfazem? Porque a pessoa não conta até 10. E também isso é curioso. Foi feito um experimento numa universidade americana com 2 grupos. Um grupo era ofendido por cartas por um outro grupo que não sabia quem era. Na verdade, eram os professores e os alunos que estavam ajudando na tese. E um outro grupo também recebia o mesmo teor de cartas. E tinha que responder às cartas. No começo, todo mundo educadinho. Não, veja, não é bem assim, talvez eu tenha me expressado mal. E o outro mandava as cartas para os pesquisadores propositadamente, foi assim mesmo, porque você é um ignorante, você é um idiota, você não sabe ler, é um analfabeto, e mandava. Aí o cara: veja, eu não sou analfabeto, eu estou aqui nessa universidade. Aí, pois é, entra qualquer um aqui, forçando. Esses 2 grupos, um foi separado com um saco daqueles de box-seller, toda vez que ele tivesse raiva, ele batesse no saco. Depois ele respondesse a carta. Um outro grupo foi orientado a parar de escrever, contar até 10 e depois voltar a escrever. Sabe qual foi o grupo que conseguiu manter o mesmo nível na correspondência? O grupo que contou até 10. Porque o outro que ficava boxeando lá o saco, quanto mais ele fazia aquilo, mais os hormônios colocavam ele com raiva, mais deixavam ele enfurecido. Uma espécie de incrível Hulk sem os raios gama. O cara ficava, sem ficar verde, o cara ficava uma fera. E aí, perdia completamente a compostura. Tem gente que perde o emprego com isso. Aí nós temos que voltar para aquilo que nós estávamos falando. Boa notícia.
boa nova. Quando Jesus diz reconcilia-te com teu inimigo, porque para que ele não te leve ao meirinho, o meirinho te leve ao juízo, o juiz te leve para a cadeia e de lá você não saia, que é o tema da nossa palestra, o adversário, ele está falando exatamente isso. Entenda, você está vinculando a sua vida com a vida dessa pessoa. Você está abraçando essa pessoa na sua história de vida. Você quer levar esse tipo de relacionamento para a sua vida? Olha a procuração que você passa para o sujeito. Se fosse eu, seria assim: eu, Jefferson Rodrigues Belomo, brasileiro, advogado, nananina, residente domiciliado, dou plenos poderes para fulano tirar a minha paz, tirar o meu sono, me deixar com raiva, com úlcera. É uma procuração. Você está passando uma procuração para a pessoa nesses termos. Imagina, toda vez que você diz assim, essa pessoa quando entra neste ambiente, azeda o ambiente, eu fico assim, eu fico assado. Pode imaginar, vai ali na livraria, na papelaria, compra uma procuração e entrega para a pessoa. Exatamente isso que a gente está fazendo. Você tem plenos poderes para transformar a minha vida no inferno. A gente tem que recolher essas procurações e rasgar. Não é possível que a gente dê esse tipo de procuração para a vida das pessoas. Aliás, da nossa vida para as pessoas. Está errado. Boas notícias, boa nova, paizinho, gente boa, legal, os filhos aqui, todo mundo bem, todo mundo brother. A ideia é essa. Mas não deu certo. Passaram-se quase 2000 anos e o povo não entendeu. Deus não desiste. Ele fez algo radical. Mandou abrir todos os túmulos e os espíritos dos mortos virem e darem o depoimento deles. Óbvio que eu estou usando uma força de imagem, mas exatamente isso. O que é o Espiritismo? É a doutrina baseada na sabedoria dessas pessoas que já não têm mais isso daqui. Essas pessoas vêm e contam através dos médiuns, essas pessoas intermediárias. Gente, não odeia, porque quando a gente odeia, a gente vem para cá e é uma droga. Não odeia, porque depois a gente tem que reencarnar e vem como irmão siamês, com as duas cabeças num corpo. Não faz isso. Você quer ficar livre da pessoa que te faz mal? Ama, porque o amor liberta. Porque Cristo tinha nos dado a teoria. Ele não podia na época dele dar a prática. O sentido prático quem deu foi o Espiritismo. E quem amou, e quem perdoou, e quem sublimou, vem esses espíritos que iluminam como um sol a sala onde eles se manifestam e dizem para nós: amar vale a pena, perdoar nos liberta. Nós precisamos entender essas pessoas como desequilibradas. Entendendo essas pessoas como pessoas desequilibradas, elas deixam de nos afetar. Um espírito de luz nada mais é do que alguém que recolheu todas as procurações que saiu distribuindo por aí e foi rasgando uma por uma, e hoje é uma pessoa livre, porque não tem as amarras do ódio lhe prendendo. Boa notícia, boa nova. Deus é Pai. Não faz sentido a gente como irmãos ficar se degladiando, muito mais com os irmãos carnais, de sangue, filhos, do mesmo pai, da mesma mãe. Não faz sentido, gente. Eu tenho para mim, como, por exemplo, você vai fazer uma atividade física. Você levanta cedo, vai para a academia, aquele sofrimento todo, eu não gosto, então aquele sofrimento todo. Aí você terminou aquilo, chega em casa, abre o freezer e pega um pote de sorvete de 2 litros. O que resolveu aquele tempo que você ficou na academia? Zero. Você acabou de sabotar todo o teu trabalho. A gente vem para uma casa religiosa, no caso uma casa espírita, ouve uma palestra, toma o seu passe, abre os minutos de sabedoria em casa e continua agindo do mesmo jeito. É a mesma coisa que você ir para uma academia, voltar
e pegar o pote de sorvete. Você perdeu o teu tempo. Você não foi inteligente. Sejamos inteligentes. Porque o corpo fica. O corpo naturalmente não vai ter o mesmo metabolismo. A idade faz o seu efeito. A alma não. A alma, quando a pessoa está disposta, todo dia é um novo dia de aprendizado. Todo dia é um novo dia de desafio. Porque o mundo está sempre assim. Ele não para. Bobagem a gente achar que nós vamos parar. Se nós temos tanto carinho para cuidar do nosso corpo, por que não cuidar da nossa alma? Se nós temos tanto trabalho para manter uma rede social onde a gente é feliz, por que não ter um trabalho para tornar a nossa vida feliz? Que é baseada não em likes, mas é baseada na nossa experiência, na nossa vida, no nosso dia a dia. É assim que a coisa funciona. Senão não faz sentido. Quando nós lemos essas passagens que foram escritas décadas depois que Jesus morreu, mas ali a gente ouve a voz de Jesus como se ele estivesse falando com a gente. Pensem numa pessoa que morreu acreditando naquilo e que não deixou de amar o mundo, mesmo o mundo maltratando ele. No mundo teremos inimigos. E eu vou contar um segredinho para vocês. Quanto mais nós formos seguidores de Jesus, mais inimigos o mundo vai nos oferecer. Porque ser amigo de Jesus é conseguir o ódio do mundo. Não tenhamos dúvida disso. Se você é espírita, ali, né? Não é Nutella, é raiz ali, espírita, e as pessoas não estão incomodadas com você, desconfia. Porque alguma coisa você não está fazendo certo em relação ao Evangelho. Quando a gente é espírita mesmo, ou é cristão mesmo, a gente incomoda. Faz parte do jogo. As trevas não gostam da luz. Isso é do jogo. Mas em momento nenhum a gente sai espancando as trevas. A gente simplesmente brilha. É assim que a gente resolve o problema. A gente só brilha. Deixa essa luz, esse diamante, explodir para o mundo. E depois a gente vira lenda. Ótimo final de semana para todos. Eu espero que todos saiam daqui motivados. Não é perdoar os outros. Eu gostaria da consequência do perdoar os outros, sim. Mas a causa é a gente se amar mais. Não gastar energia com o que não vale a pena. A energia que a gente está dedicando para odiar o outro é a energia que a gente está deixando de usar para amar a gente e amar quem nos interessa. Uma ótima noite de paz a todos e fiquem com Deus.